Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Educação Intercultural ofertado pela Universidade Federal de Goiás com os professores Ana Paula Porcina Baumann e José Pedro Machado Ribeiro. Nessa videoaula do estudo complementar Conhecimentos Matemáticos 2, vamos relembrar alguns sistemas de orientação espacial e temporal de alguns povos. Eu sou a Elisandra e vou acompanhá-la nos estudos desses conteúdos. O que é localizar-se? O que é orientar-se? Como nos orientamos no espaço? E no tempo? Como as pessoas se localizavam e se orientavam antes das tecnologias atuais? Você já pensou sobre isso? Orientação espacial é a capacidade que o indivíduo tem de situar-se e orientar-se em relação aos objetos, às pessoas e ao seu próprio corpo em um determinado espaço. É saber localizar o que está à direita ou à esquerda, à frente ou atrás, acima ou abaixo de si, ou ainda um objeto em relação ao outro. As pessoas da era pré-histórica faziam marcas nas superfícies de pedras e paredes para identificar os lugares por onde passaram. Outro jeito de localizar era usando alguns pontos de referência, como uma grande árvore, a fenda de uma rocha ou a curva de um rio. Perceba bem, fazemos isso até hoje com elementos da natureza, mas também com prédios, pontes, monumentos ou qualquer outro elemento fixo no espaço. Outra forma de orientação muito utilizada pelos povos antigos era a dos astros, estrelas e planetas, pontos no céu que estavam naquele lugar em uma época determinada do ano. Sabiam que o Sol surgia no horizonte sempre no mesmo lado e por isso conseguiam identificar a posição exata do lugar que se queria ir. A posição da Lua e das constelações, região do céu composta por estrelas visíveis, também ajudavam muito. Ainda hoje, alguns povos que não têm equipamentos de orientação usam os astros para se orientar. Com o passar do tempo e com a observação e reconhecimento do espaço em que habitava, os povos construíram instrumentos que os auxiliaram na localização e na orientação do espaço e do tempo. Vamos conhecer agora alguns instrumentos para orientação espacial. Os mapas. Na população da Grécia Antiga, mais ou menos 1000 anos antes da era cristã, os primeiros eram feitos de madeira, esculpidos ou pintados ou desenhados sobre peles de animais. Por meio dos mapas, os povos que tinham intenções de domínio conheciam as áreas e sabiam sobre as possibilidades de ampliação das fronteiras. A partir das grandes expansões territorialistas, nos séculos XV e XVI, os mapas se espalharam pelo mundo. Então, podemos afirmar que um mapa é a representação visual de um determinado espaço e é um eficiente instrumento de orientação. A rosa dos ventos, ou a rosa náutica, é um desenho que aparece no mostrador de bússolas, em mapas, plantas, maquetes. As rosas dos ventos são instrumentos que mostram os diferentes pontos de orientação cartográfica, ou pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. A utilização de rosas dos ventos é extremamente comum em todos os sistemas de navegação antigos e atuais. Seu desenho em forma de estrela tem a finalidade única de facilitar a visualização com o balanço da embarcação. A bússola. A bússola foi inventada pelos chineses por volta do século XI. As primeiras versões eram formadas por um tipo de colher sobre um prato, mais tarde substituída por uma agulha.
Como a agulha da bússola é de metal, ela se movimenta pela força de atração dos polos, acompanhando o campo magnético do planeta. Por isso, não importa em que posição você esteja, a bússola sempre aponta para o norte. Em matemática, o plano cartesiano oferece uma opção para a orientação de um ponto qualquer num espaço de duas dimensões. Orientação temporal. Já percebeu que vivemos em ciclos com ritmos e períodos estabelecidos? Dia, noite, dia, noite. Temos até um ciclo que chamamos de relógio biológico, sabia? Todos os seres vivos criamos hábitos para nos acostumarmos com a alternância entre o dia, presença de iluminação do sol, e noite, ausência da iluminação do sol. Ao longo do dia, todos os seres apresentam o chamado ciclo circadiano, sendo estes os ritmos que se repetem a cada 24 horas, estabelecendo assim a nossa orientação temporal. Existem várias formas de marcarmos o tempo. Por exemplo, antes e depois de um fato marcante, de forma linear. Por exemplo, o tempo dos povos cristãos é marcado pela era anterior e posterior ao Cristo. Mas nem todos os povos marcam o tempo da mesma maneira. Vejamos, essa é a imagem da Vênus de Laucel, datada de 20.000 a 27.000 anos antes da era cristã. Ela foi encontrada na Estação Arqueológica de Laucel, na França. Ela é interpretada como um símbolo da fertilidade. Em sua mão direita, ela sustenta o chifre de um bisão com 13 marcas, que, segundo alguns pesquisadores, representam o ciclo menstrual ou o calendário de fertilidade feminino. De forma análoga, cada povo nas diversas localidades da Terra percebeu a passagem do tempo de uma maneira e estabeleceu formas próprias de orientação temporal. Também criaram instrumentos próprios para medir a passagem do tempo. Vamos conhecer agora alguns instrumentos construídos para orientação temporal? Desde a pré-história, as pessoas já observam alguns padrões da natureza. Por exemplo, os períodos de escuridão e claridade, noite e dia. As fases da Lua, que originaram os meses, e a repetição de alterações climáticas que deram origem às estações do ano. Usavam esses ciclos em atividades agrícolas para planejar o plantio. Não à toa, os primeiros registros de medição do tempo foram localizados na fértil região do rio Nilo, na África. Ali, arqueólogos encontraram um dos primeiros calendários de que se tem notícia, o egípcio, desenvolvido por volta de 3.000 anos antes da era cristã, além dos primeiros relógios de sol, entre 5.000 e 3.500 antes da era cristã, e os de água, a clepsidra, por exemplo, feitos cerca de 1.400 anos antes da era cristã. Observando esses ciclos da natureza, foram criados os calendários. Em geral, eles são organizados segundo os ciclos do Sol e ou da Lua, que são os objetos do céu que mais chamam a atenção. Mas existem algumas exceções. No calendário dos povos maias, que viveram de 2.000 a 1.500 anos antes da era cristã, que além da Lua e do Sol, também baseavam-se no planeta Vênus, ou estrela da manhã, ou estrela d'alva, que é visto ao amanhecer. O calendário que utilizamos atualmente está organizado em dias de 24 horas, semanas com 7 dias, meses com 30 ou 31 dias, fevereiro especialmente com 28 ou 29 dias, quando é ano bissexto. E a organização desse calendário é bem complexa, e esse é um assunto para outras aulas. Você já pensou como a sua comunidade se orientava no espaço? E o tempo? Como ele era marcado pelo seu povo?
Aproveite agora para conversar com os parentes e descobrir como a sua comunidade se organizou no espaço e tempo. Até a próxima aula!